deixando o like e compartilhando ao máximo para que esse trabalho aqui possa chegar também a muitas pessoas, tá bom? Agora sim, vamos entrar aqui no nosso debate de hoje, que está quente, hein? Moraes foi intimado pelo Congresso americano. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher Smith, presidente da Subcomissão da Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Na carta, Smith solicita esclarecimentos sobre uma série de questões, incluindo censura prévia, restrições a jornalistas e mídia, perseguição a parlamentares e possíveis violações do devido processo legal. Os congressistas também questionam se houve ações contra indivíduos ou empresas fora da jurisdição brasileira, especialmente nos Estados Unidos. Que bomba, hein? Eu vou começar aqui pelo nosso querido Didi Red Pill, que também falou muito sobre esse assunto, fala muito sobre esse assunto lá no canal Didi Red Pill, e a gente queria saber aqui um resumão de tudo o que está acontecendo, que essa bomba foi trazida aí, inclusive por outros canais, né, pelo Fio Diário, né, com o nosso querido Paulo Figueiredo, trouxe essa notícia em primeira mão, que vai haver também sanções contra este que se acha dono do mundo, não só do Brasil, não é isso, meu querido Didi Red Pill? Perfeito, meu querido Mário Roberts, é isso aí. A bomba foi lançada pelo Paulo Figueiredo hoje de manhã no Fio Diário. Nem o próprio Paulo, naquele momento, ele não tinha acesso, não estava com acesso a essa documentação, que agora já é pública aí, ele mesmo publicizou em suas redes sociais. Eu tive a sorte de estar fazendo uma live nesse horário, e aí também comentei sobre todos os aspectos dessa documentação, as 7 perguntas que o Congresso americano está fazendo para algumas autoridades brasileiras, e me parece que agora é aquela situação, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como essa bomba estourou de manhã, e antes de começar a live, o Paulo ainda não tinha colocado essa documentação a público, eu liguei para a doutora Ludmila Lins, conversei com ela, já que ela está ciente de tudo que está passando lá nos Estados Unidos. A gente bateu um papo bastante agradável, como sempre, com a doutora Ludmila, e ela falou: Didi, é o seguinte, eu li essa documentação há 3 semanas atrás, mas eu não tenho certeza se a documentação que eu li é de fato essa que foi enviada hoje para os congressistas, ou para os congressistas não, para o judiciário, os congressistas sim, né, porque foi enviada também para o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Então ela falou: Didi, eu não sei se eles modificaram alguma coisa no texto ou não, então eu preciso também estar a par dessa situação. Ou seja, até aquele momento do começo da minha live, às 4 horas da tarde de hoje, a doutora Ludmila ainda não tinha ciência do documento final. Bom, como eu disse, o documento final foi entregue foi publicizado pelo Paulo Figueiredo, tem 7 perguntas ali bastante interessantes para ficar no mínimo aqui, né? E eu gostaria de saber qual será a resposta tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a presidente do TSE, que me escapando agora o nome dela, o presidente do STF, o Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes. As perguntas, meu amigo, não são brinquedo, não. Simplesmente bota o ministro na parede, porque pergunta de absolutamente tudo, né? Supressão de liberdade de expressão, se ele utilizou ou soube de alguém que tenha utilizado as leis do Brasil e violado as leis do Brasil, se ele suprimiu alguma página, algum jornalista, algum perfil de rede social, se ele utilizou, por exemplo, do FBI sem utilizar os caminhos legais para isso, que foi o caso do Paulo Figueiredo, né, quando recebeu um telefonema de um agente da Polícia Federal, do FBI, que é a Polícia Federal americana,
E eu conversei com o Paulo logo depois daquele episódio, sei de toda a história dele com o agente lá. Então, assim, foram 7 perguntas bastante interessantes que eu acho que, e é isso que eu gostaria de ouvir do Dr. Caivano daqui a pouco, que é justamente isso. O Congresso americano oficialmente mandou uma documentação para as nossas autoridades. Elas não têm obrigação de responder. Né? Ela pode simplesmente rasgar, jogar no lixo e tá, né? Não precisa obrigatoriamente responder. Mas que vai pegar mal demais se não responder, vai. Porque, como eu disse, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pela conversa que eu tive com a doutora Ludmila, ela falou para mim, Didi, é o seguinte, se eles responderem, assumem a autoria de todos os desmandos e absurdos que estão acontecendo no Brasil. Se não responder, quem cala consente. Respondendo ou não respondendo, as atitudes que o Congresso americano vai tomar não vão parar. Não vão parar. Vão ser atitudes que, a princípio, vão atingir essas pessoas que foram nominalmente citadas, onde essa carta foi endereçada, e podendo chegar até as sanções diplomáticas, comerciais, inclusive militares, aqui para o nosso país, né? É claro que isso precipita todo o esquema da nossa ditadura aí. Eu acho que eles não contavam com isso, acho que eles não estavam preparados para tomar essa porrada tão cedo. Eu acho que eles sabiam que ela viria, mas eu não sei se eles contavam com ela vindo tão rapidamente assim. O Chris Smith, que é o mais antigo deputado lá do Congresso americano e responsável pela carta, um homem super respeitado lá, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele, na verdade, emparedou as nossas autoridades aí. Então, eu estou curioso para saber quais serão a gente já sabe mais ou menos quais vão ser os desdobramentos. Só para recapitular uma coisa rapidinho, porque eu estou doido para ouvir o doutor Caivano aí sobre o aspecto jurídico da coisa. Vamos só recapitular uma coisa. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi a audiência nos Estados Unidos, aonde o Paulo Figueiredo foi ouvido como o único brasileiro, e eu falei com o Paulo depois da audiência, eu perguntei, pô, bicho, por que só você de brasileiro? Se a audiência diz respeito ao Brasil, não interessa tanto ao Brasil, por que só ele de brasileiro? Aí ele me explicou que primeiro era por causa de tempo, e segundo que era por causa de que só poderiam 3 testemunhas mesmo. E como já tinha o Chris Pavlovski, que era o dono do Rumble e que saiu do Brasil, ele e uma outra testemunha que eu não lembro quem era, ele não poderia ter outro brasileiro. Esse foi o primeiro passo. Qual foi o segundo passo? O segundo passo foi dado hoje, com essa carta do Congresso americano, entregue às autoridades brasileiras. Qual será o provável terceiro passo? Está escrito na carta. Eles já estão fazendo uma lei, certo? Para sanções para o Brasil. Então, eles estão esperando a resposta do Brasil. Se a resposta vai vir ou não, a lei vai sair de qualquer jeito, meu filho. A lei não vai, o americano não vai, inclusive deu 10 dias para que as autoridades respondessem. Então, se daqui a 10 dias não vier resposta nenhuma, quem cala consente, e eu acho que o terceiro passo vai ser, primeiro, as sanções nos CPFs dessas pessoas e depois no Brasil como um todo. Desculpe aí se eu me entendi um pouco mais. Não, fica tranquilo, meu querido. Então, as missões que foram feitas, né, pelos brasileiros, aquelas missões que muitas pessoas achavam que não iria surtir efeito, não iria adiantar nada, quer dizer que agora começou, né, a mudança. Como eu vi o vídeo do Paulo Figueiredo falando que agora começa a chave virar, né? Agora começa a mudança. É que o brasileiro é muito imediatista, Mário. Acha que as coisas vão ser resolvidas da noite para o dia. Porque fez audiência lá, no dia seguinte a ditadura vai cair. Não é assim. Não é assim. Ainda vai demorar, mesmo com a lei criada nos Estados Unidos, ainda vai demorar. A gente vai vencer, mas não vai vencer da noite para o dia. Doutor Caivano, você acredita, como jurista, como um bom jurista que você é, como um bom amante das leis, né? Você acredita que este rapaz aí, que passa por cima das leis, passa por cima da Constituição, ele não quer saber quem é que está falando com ele, ele simplesmente vai lá, usa a sua caneta é mágica, ela manda no mundo inteiro. Você acha que esse cidadão realmente vai baixar a cabeça para o Congresso americano e em 10 dias ele vai formular todas as perguntas certinhas
para explicar tudo isso que ele fez no Brasil? Pô, você só faz pergunta difícil porque você não fez pro Didi. Não, brincadeira. Advogado é você, meu amigo. O problema é seu aí. Não, brincadeira à parte, tanto vocês dois que estão aqui dividindo a bancada comigo, quanto o público aí em casa sabe que eu só falo a verdade. Então a resposta é negativa. Eu não acredito sequer que ele vá responder a essas perguntas. Primeiro, por um simples motivo, né? O Didi até já falou, ele não é obrigado a responder essa pergunta. E eu, pessoalmente, eu avalio, né? Eu não vou emitir opinião, eu avalio que ela foi endereçada para o lugar errado. E vou explicar. Não se tratam de relações jurídicas entre os dois países, a não ser através do Ministério das Relações Exteriores. Existem diplomatas para cuidar disso. É claro que me parece que no Congresso americano exista um grupo de pessoas que trata desse tipo de relação, assim como no Congresso brasileiro aqui também há. Aqui, inclusive, há a comissão de discussão lá de relações exteriores e tal, a CREDEM, né? Entendo eu que deveria haver uma comunicação entre essas duas casas num primeiro momento. Mas, escuta, aqui eu não estou defendendo verdade alguma, primeiro porque eu não a tenho, e se a tivesse não venderia, e não sou dono dela, então. Agora, me parece que extrapolou alguma via. É preciso a gente pensar, como o Didi também acabou de colocar, e eu já tinha anotado aqui para não deixar de falar sobre isso, que não é porque houve um primeiro passo na direção de descortinar o que acontece no Brasil, que a gente vai ter um resultado imediato, que a gente vai ter o arrefecimento das atitudes dessa pessoa que você perguntou, Alexandre de Moraes. A grande questão aqui foi a pergunta que você fez. Ele vai responder? Ele é obrigado a responder? Para mim, as duas são negativas, as respostas. Eu não acredito que ele, pessoalmente, vá se dispor a responder, como, para mim, ele não é obrigado a responder. E aí, num segundo momento, imaginando uma outra alternativa, penso que o Congresso americano, através do deputado, deveria ter exarado essas questões para a entidade STF, para a instituição STF. Mas foi através do presidente. Ok, então perfeito. A notícia, como eu não li a notícia, né? Eu estou pegando aqui pelas informações de vocês. Então, o caminho foi o correto. Então, na verdade, quando a gente vê a matéria dizendo Alexandre de Moraes terá que se explicar, negativo. O STF poderá ter que se explicar. E aí, vamos lá. Quem é que faria isso? O TSE também. A Carmen Lúcia também recebeu. Eu acho que foi endereçado, desculpe te interromper, Caivano, eu acho que foi endereçada para o ministro, porque ele é o responsável pelos inquéritos. Mas foi endereçado ao ministro, a Barroso, a Carmen Lúcia e os presidentes da Câmara e do Congresso. Então perfeito. Então, se é isso, eu estava imaginando nessa linha. Se não fez, houve uma falha. Mas já que então fez, vamos pensar da seguinte maneira. Penso que as respostas serão todas protocolares. E aí me vem à cabeça a resposta imediata. E se tivesse eu imbuído dessa questão com o abacaxi no meu traseiro e a melancia no meu colo, eu ia dizer, olha, vamos averiguar, é um tanto desconfortável responder de maneira sim ou não, né, imediata, mas a gente vai averiguar, fazer nosso trabalho e gentilmente agradecemos a vossa excelência, né, de ter nos exarado essas questões. Penso que será assim, Mário. Agora, é como a gente sempre disse, é um começo. Não há mal que para sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Então, pode ser que a gente tenha melhores momentos pela frente. Agora, eu vou fazer, não vou fazer uma, né, não vou cravar nada, não vou dar um clickbait, nada disso. Eu vou responder para vocês o que, infelizmente, também me aborrece na política brasileira. Penso que não acontecerá nada com Alexandre de Moraes. E aí eu quero ver as manchetes amanhã. Doutor Caivano, infiltrado. Não, gente, eu não sou infiltrado. Está dividindo a direita. Está dividindo a direita, exatamente. Não, eu acredito que vão inventar, de alguma maneira, uma saída honrosa para que ele deixe o STF. Caivano, não adianta também ficar contando fábula, né? O povo já está cansado já de tanta mentira, né? A gente não está aqui para ganhar like, nem para ganhar compartilhamento. A gente está aqui para trazer a verdade. Então, eu entendo quando você põe os pés no chão
e dar essa resposta que você deu. Eu também, na minha opinião, desculpa eu cortar o Didi, na minha opinião, eu acredito que isso ainda vai dar muito pano para manga. Isso é assunto para mais. Ixi, isso aqui vai render as lives, rapaz. De agora em diante, vai render matéria até esses 10 dias terminarem. E a gente vai ver muitas pedras rolarem. Pode falar, Didi. Não, eu queria perguntar se vocês tiveram a oportunidade de ver as 7 perguntas que foram formuladas. Vocês viram? Eu li as 7 perguntas, achei excelente, né? A abordagem, a forma, o conteúdo, e recebi agora o original, espero que seja o original em inglês aqui, de uma pessoa, uma amiga, também advogada. Depois eu vou dar uma lida para ver se bate com o que eu li, né? Meu inglês não é totalmente perfeito, mas pelo menos vai dar para a gente perceber se aquilo que foi veiculado aí nas redes sociais como sendo aquelas perguntas, se realmente estão contidas no documento aqui. Mas eu, só para... E não é fazendo uma correção a você, não, Didi. Na hora que você se expressou, tenho certeza que você entendeu o que você estava falando, e você falou, logo mais vem uma lei para o Brasil. Na verdade, não é uma lei para o Brasil, né? Eles estão bolando ali um projeto de lei para punir com sanções que ainda eles vão imaginar, vão ter que consultar a TPI, né, Tribunal Penal Internacional, as relações internacionais, a própria ONU, enfim, todas essas entidades, para ver até onde podem ir essas sanções para países em que houver violência contra a liberdade, violência contra direitos e garantias individuais. E aí, neste momento, obviamente, a República Bananista aqui do Brasil estaria inclusa nessa lei. É isso. Mas deixa eu te falar, irmão. As pessoas que formularam, desculpa, as pessoas que formularam essas perguntas é para pegar o cara no pulo mesmo, porque para ele responder isso aí desviando do foco, então é melhor que ele não responda. Não, eu acho que é o seguinte. Eu acho sim, eu mantenho a minha palavra aqui, não foi um equívoco, não foi nada aleatório, não vou discutir direito com quem sabe muito mais do que eu, não vou discutir direito com quem sabe, eu não sei nada, mas esse próprio Chris Smith, esse cara que é o cara que mandou as perguntas para o Brasil, ele criou uma lei para a Bielorrússia. Ele criou uma lei específica para o país Bielorrússia. E o que se trata agora é de criar uma lei específica para o Brasil, Caio. É disso que se trata. Vai vir uma lei específica para o Brasil, calcada nessa mesma lei que foi feita para a Bielorrússia. E a Bielorrússia hoje está sob severas sanções do governo americano. Então, era só para deixar esse esclarecimento aí, porque eu acho que vai vir, sim, uma lei criada especificamente para o povo, para o governo brasileiro, para o Brasil, de um modo geral, e aí é que está. No dia que essa lei for criada, lei americana, no Congresso americano. E na hora que as pessoas não puderem mais ir nos Estados Unidos, tiverem os seus vistos cancelados, os seus bens congelados, as suas contas bloqueadas lá fora. E no segundo passo, primeiro estou falando do CPF, no segundo passo, quando o Brasil for sancionado como nação e não puder fazer mais comércio, as empresas brasileiras forem sancionadas e não puderem mais trabalhar com empresa americana, você sabe que quem manda nos Estados Unidos, quem manda no mundo, hoje ainda são os Estados Unidos. Então, imagine só, uma empresa brasileira foi sancionada pela América, ela vai poder fazer comércio com a França? Não, porque se fizer comércio com a França será sancionada. Se fizer comércio com a Alemanha será sancionada. É assim que funciona, né? Quem pode mais é a política do big stick, né? Quem tem um porrete maior fala mais alto. Então, eu acredito que a partir desse momento, que eu acho que vai acontecer, não sei quando, as pessoas os poderosos do Brasil, que mexem as marionetes, eles vão pensar assim, tá na hora da gente tirar essas peças que não estão ajudando. Eles ajudaram até um certo momento, já tiramos o perigo Bolsonaro na cabeça deles, eu acho que Bolsonaro estará elegível nas próximas eleições, mas eles estão pensando, já afastamos o bolsonarismo agora, não precisamos mais dessa peça aqui, até porque agora ele está dando prejuízo para a gente, prejuízo de bilhões. Então, eu acho que as coisas poderão se movimentar nesse sentido aí. Desculpa aí, Cavani.
doutor, já terminou? Desculpa por quê? Vamos lá, vamos continuar então? Vamos rodar a pauta? Esse aqui ainda vai ficar para muitos programas ainda, viu, pessoal? Didi ainda vai voltar semana que vem aqui, a gente vai voltar aqui ainda, Didi Caivano, e a gente ainda vai comentar sobre isso ainda, se realmente as previsões aqui, se a gente é as novas mães da política. Vamos lá, pessoal. Lula e Boulos condenados. Olha só, um já foi condenado, né? O outro está sendo condenado agora. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foram condenados a pagar multas devido à realização de propaganda eleitoral antecipada. A penalidade foi aplicada após Lula solicitar votos para Boulos durante o evento do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. O juiz eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Paulo Sorci, determinou que Lula pague R$20 mil de multa para Boulos. O valor imposto é de 15 mil. Ainda cabe recurso. Além de ainda caber recurso, pessoal, o Lula, é claro que não vai tirar esse dinheiro do bolso dele, tá? Então eu queria saber aqui, primeiramente, a avaliação do doutor Cláudio Caivano sobre essa lei, né? Bolsonaro conversou com alguns embaixadores e está simplesmente inelegível. O Lula pediu votos para o Boulos fora de época de campanha e vai pagar aí R$20 mil que não é do bolso dele. O que o senhor acha sobre isso? Bom, vamos lá, são coisas diferentes. Entendi a tua pergunta, mas são coisas diferentes, né? A lei trata esses crimes, por exemplo, do abuso do poder econômico para quem ainda é mandatário, e aí a gente estaria pegando a questão dele ter conversado com os embaixadores e a outra do 7 de setembro, entendendo que era um período anterior à campanha, como esse caso do Lula. Agora, essa questão do Lula e do Boulos é diferente no sentido de que eles estavam num evento aberto falando para aquelas pessoas. Então, há uma diferenciação da lei, né? Na questão de abuso do poder econômico e na questão de pedir voto diretamente para um candidato, tá? Que é a acusação que pesa contra o Lula e o próprio Boulos. Agora, é o que você disse, cabe recurso, né? E no Brasil, quando cabe recurso, meu amigo, é que nem fralda de uma criança. Só olhando para ver o que é, né? Agora, eu quero acreditar, por exemplo, em virtude dessa primeira condenação, vamos falar que caiu, né, sobre Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto em relação ao 7 de setembro, que muito em breve a gente também tenha outra revista, porque também cabem recursos em ambos os casos. Então, quero acreditar aí que a gente vai ter surpresas para 2026, né? E aí a nossa audiência pode ficar, sim, otimista em ter o eterno Bolsonaro aqui, ó. Mas, Caivano, me diga uma coisa, a primeira não vai caber recurso porque foi extinto. Não, sim, nesse sentido, mas tem outra, né? Fora essa, ainda tem uma segunda sobre o 7 de setembro de um outro partido, de uma outra coligação. Então, foi nesse sentido que eu disse. A segunda que você está falando é a dos embaixadores ou é uma outra? Não, tem uma outra do 7 de setembro, imposta, né, ajuizada no TSE, por outra coligação, mas só que o mesmo fato. Então, quero entender que o tribunal vai tratar as duas ações da mesma maneira. Ó, vamos extinguir porque não tem o que fazer. Mas vamos lá, vamos esperar o que eles vão fazer. Agora, na dos embaixadores, ainda cabe recurso. Mas, Didi, a questão do 7 de setembro também cabe recurso para quem ajuizou. Sim, sim, claro. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria me colocar aqui. Só que eu não acredito que nada disso vai acontecer. De verdade, eu acho que, penso eu, né? Achar é muito difícil. Eu não acho nada. Eu vivo procurando dinheiro e não consigo encontrar. A grande questão é a gente avaliando o que tem acontecido em termos políticos no Brasil, como vocês disseram, a questão da virada de chave. Essa virada de chave já se deu. Né? Ela já se deu com o próprio desembarque do governo brasileiro por parte do Joe Biden, no governo americano, falar, fica para lá que você já não sai, você está queimando a minha imagem, então já fica aí no seu canto que eu fico no meu, não vou te dar mais proteção alguma, a ponto de agora, como vocês disseram na notícia anterior, começar a vir algum tipo de
represália em relação às atitudes que o governo estava tendo, porque eu não vou tapar o sol com a peneira. O STF faz parte desse governo. O STF mexeu na questão de desoneração de folha de pagamento, que é uma questão de política pública que foi discutida no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional decidiu não, vai continuar. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. Isso acontece em ditaduras. A união do judiciário com o executivo. No entanto, só para finalizar e te passar a bola de volta, Mário, eu entendo que essa chavinha já se deu, que a coisa já está se deteriorando, já tem grupos diferentes dentro do próprio STF e dentro do próprio governo, o que enfraquece. Se você imaginar aí qualquer conjunto, se ele vai perdendo elementos, vai perdendo também parte da sua força. Excelente, doutor. Didi Red Pill, queria saber sua opinião sobre essa condenação, né, de Lula e Guilherme Boulos. Lula, no caso, pediu votos antecipados para Guilherme Boulos e Guilherme Boulos aceitou, né? Então os dois são condenados aí a pagar multas que provavelmente não sairão do bolso deles. E se eles fizerem uma vaquinha ali, rapidamente eles também conseguem aí o dinheiro para pagar, né, essas multas. Enfim, não há penalidade nenhuma, na minha opinião. Essa penalidade aí é só um documento, né? Porque penalidade realmente é quem está sofrendo dentro das prisões nesse momento e quem está fora do país, né, meu amigo? Pois é, isso aí é pro forma, cara. Isso aí é só para dizer assim, para ter um verniz de democracia no Brasil, para dizer, não, nós multamos o Bolsonaro, mas também multamos o Lula. Olha aí, ó, ele foi multado junto com Guilherme Boulos. A gente não vai se esquecer que essa multa veio naquele dia 1º de maio, dia do trabalho, né, o do trabalhador, onde simplesmente não tinha ninguém para assistir o mandatário do Brasil, né? Eu ia falar outra coisa, mas deixa para lá. E aí, aquele evento absolutamente super flopado, Lula, que sempre fala o que quer e o que não quer, e todo mundo passa pano. Quando eu digo todo mundo, é a velha mídia, o consórcio, e esse povinho que apoia ele. O cara pode falar as maiores barbaridades que não dá nada para ele, mas como ia pegar muito mal se ele não fosse multado, porque de fato o que ele fez foi campanha antecipada. Ele não apenas pediu voto para o Boulos, como ele repetiu o pedido algumas vezes, pedindo voto para o Guilherme Boulos. Então, assim, isso aí é só pro forma, a multa de R$20 mil, uma multa que é uma multa irrisória em relação ao patrimônio, inclusive pessoal dos dois. Boulos sempre foi um playboy, nunca trabalhou na vida, sempre foi rico. Lula é bilionário, todo mundo sabe disso. E eu não tenho certeza, doutor Caivano pode falar aí melhor do que a gente, mas eu acho que quem paga essa multa é o fundo eleitoral, não é o próprio, a pessoa do Boulos ou a pessoa do Lula. Eu acho que essa grana vai sair dos partidos dele, evidentemente do fundo eleitoral, ou seja, quem vai pagar a multa deles é a gente, meu querido Mário Roberts, infelizmente. Pois é, e pode ser que o recurso seja acatado também e eles não paguem absolutamente nada e fique por isso mesmo. É isso que você falou, é só uma tinta que eles passaram em cima da ferrugem, né?